Olá a todos. Ale J. Guerios. Fala aí como podemos entender a crise bolsonarista pelo viés de Eleus e Guattari. Eu teria que retomar Deleuze e Guattari porque eu tenho uma aluna que está em Portugal, de quarentena em Portugal, com uma amiga dela. Parece que ela iria retornar e tá tudo fechado. E ela está escrevendo uma tese, não sei se as duas juntas. Ela ainda vai me enviar mais informações, maiores informações, sobre o corpo. E eu justamente já dei aula para ela à distância, porque ela é do Rio de Janeiro, ela é da área de artes plásticas. Já dei aula sobre o corpo sem órgãos para ela. E ela vai estar escrevendo tá escrevendo a tese com essa amiga sobre o corpo. E elas estão sem livro. E porque elas estão sem acesso a livros, livrarias e bibliotecas estão fechadas em Portugal. E eu provavelmente ficaria encarregado justamente em relação ao corpo sem órgão, já que a tese é sobre o corpo. Não sei qual vai ser o ponto assim que elas vão pegar, mas corpo sem órgão será determinante. E olha, não sendo escorregadio, mas por que estou falando disso? Tem tudo a ver com este momento. Não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo. Boa noite, Bento Gomes. Olá, Verena Riso, que mandou um coraçãozinho, um olhinho assim apaixonado. Eu vi que o Agamben, lá na Itália, logo no começo da pandemia na Itália, ele estava muito preocupado foi um colega meu que me mandou. Estava muito preocupado com a atmosfera de estado de exceção. A Itália contava com 7 possíveis casos ou mortes, não lembro muito bem. Estava no comecinho. 2 semanas depois, se eu não me engano, o próprio governo italiano demorou muito, né, para tomar as medidas. Aconteceu a pandemia. Quer dizer, aí eu falando pro meu colega, bom, isso aí é o Agamben sendo Agamben e com medo do fascismo permanente, provavelmente. Falando em estado de exceção diante de algo que precisa de uma medida enérgica para poder conter o contágio. E esse meu colega disse, esse é o método fenomenológico que não faz com que ele permita ver a realidade brutal da coisa. A Itália aí subiu os níveis de morte, de casos, e colapsou completamente o sistema de saúde. Além de ter a população mais idosa da Europa, mas não só por isso, o vírus atinge todas as faixas e classes. E olha que a Itália, se eu não me engano, tem mais leito do que o Brasil. E colapsou. Por vários aspectos, inclusive esse da demora do governo. E aspectos geopolíticos. Milão tem um fluxo, uma ponte de negócios com a China desde muito tempo, séculos e séculos. E aí as pessoas estavam com sintomas de gripezinho, de resfriado, quando na verdade é muito mais um problema respiratório. O Covid-19 é uma doença respiratória, e a falta de ar, etc. E o pessoal da saúde ainda não tinha sacado o que era. Então há essa atmosfera do estado de exceção, mas há uma outra.
que é do Arthur. É possível, num momento como este, a gente soltar as nossas loucuras, a gente ter uma espécie de comportamento ontológico criativo. Para dar um fim em vários aparatos e artefatos subjetivos que ainda insistem em existir e nos amarrar. Então essa é algo possível. É algo possível. Então, caro Ale J. Guerioso, você que conhece na linha do Deleuze e Guattari, já que eles retomam o corpo sem órgãos do Arthur, vai por este caminho. É possível ir por este caminho. Entrou um garoto aqui com um peitoril. Selfie com peitoril. Ali J. Guerrius. Ótima análise, Fernando. É uma hipótese. O Arthur escreveu sobre o Van Gogh, né? Ele escreve que o Van Gogh morreu suicidado pela sociedade. Eu tinha um colega, um pintor baiano, que eu estabeleci um certo contato, ele já foi embora. Faz poucos anos. Inclusive, foi ele que me presenteou isso aqui. Gilberto Gomes. Ele disse num dos nossos contatos que Van Gogh, com tantas coisas acontecendo, Van Gogh se trancou e pintou o quanto pôde. Van Gogh é o exemplo de uma potência que é potente demais, que se esgota, né? Que esgota a sua própria medida. E que é suicidada pela sociedade. Agora, isso é uma alternativa interessante que eu estou falando porque eu vou ter que retomar, sobretudo vou ter que retomar com essa minha aluna, o texto Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, do Mil Platôs. Faz tempo que eu não leio este texto. Este texto fantástico. Vou ter que retomar com ela. É algo que eu tinha deixado mais de lado. Obviamente, há mais de um ano estou em outros conceitos. Gramsci, etc. O fato é que, se for ficar Deleuze e Guattari, aí tem toda a questão dos estudos que eles fizeram, tanto no Antiédipo quanto no Mil Platôs, em relação ao Estado, ao fascismo e todas essas questões. Veja, eu não sou um... Obviamente eu tive que passar por eles e aprendi muito, são inventivos, mas eu não fico só neles. Então eu sou crítico também, eu acabei me tornando crítico a vários aspectos. Dos franceses no geral. Bom, Guattari era militante, mas mesmo no Deleuze e no
mesmo no Foucault. O Sartre era mais prático, também não entraria muito nisso, mas é um ponto fora da curva. Esse pós-estruturalismo no geral, e a França no geral, eu postei aqui meu último vídeo, o Blanchot, as 3 palavras de Marx do Blanchot. Quer dizer, esses franceses no geral, sobretudo pós-estruturalistas, do pós-guerra, etc., e que são, obviamente, de esquerda, eles, ao mesmo passo em que eles trazem não só novos conceitos, como eles reconfiguram os conceitos da tradição filosófica, eles descentralizam muito as estruturas e as superestruturas que são muito caras ao marxismo. Obviamente, eles são pós-estruturalistas e não sei se são pós-modernos, mas estão num momento pós-moderno, pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um momento pós-moderno. Então, eles olham com mais desconfiança os autores modernos, como Marx. Mas é um momento de retomar isso. Assim como a própria escola de Frankfurt também, né? Eles descentralizam tudo. Então, por exemplo, vamos pegar um autor como o Foucault. O Foucault tem aspectos fantásticos da obra dele, mas o centro, o ponto central, que é o que ele é mais lembrado, inclusive, ensinado e até querido, que é a questão das micropolíticas, dos micropoderes, descentraliza tudo. Descentraliza o objetivo da luta. Mas a leitura que o Deleuze faz do Foucault acaba sendo mais interessante, inclusive para nós marxistas, do que o próprio Foucault. Porque em Deleuze, esses lugares de disciplina que Foucault viu muito bem, a prisão, os hospitais psiquiátricos e hospitais no sentido geral, as escolas, etc. Mesmo os escritórios, são pontos onde a luta deve começar. Mas quem coloca isso, quem vê dessa forma, essa interpretação é do Deleuze. Porque o Foucault em si mesmo, ele conceitua o Estado de uma forma completamente diferente do de Marx, etc. Mas não é algo legal. Não é algo que vinga muito. Tudo hoje em dia, etc. Então essa leitura deleuziana do próprio Foucault é interessante. Acaba sendo interessante. Só que obviamente eu tô dizendo de uma maneira muito superficial, né, tudo isso. Vini Vicious. Boa, Fernando. O áudio hoje está sensacional. Que bom. Eu gostaria... Bom, nunca entra muita gente mesmo, ainda mais em quarentena, tantas lives, tanta gente talvez mais interessante do que eu. Mas o fato é o seguinte. Eu tô bolando da gente fazer algo mais específico e concreto. A moça aqui, que inclusive é minha conterrânea de Santos, que é do Instituto José Martí, da livraria lá da José Martí, que é um espaço de esquerda e de homenagem a Cuba, em Santos. E muita gente vai lá de esquerda lançar livro ou participar de eventos culturais.
ela deu uma boa ideia ontem, que seria eu indicar uma leitura, né? E aí vai ficar bastante gente que me segue, vai ver isso, indicar uma leitura, e aí a gente combina uma live, um ao vivo, sobre essa leitura, sobre este tema dessa leitura. E aí eu ataco, mando bala, sei lá, posso dar uma aula, e no final a gente conversa, leio e respondo dúvidas. Uma leitura não de um livro, tá? Uma leitura, não sei, de um texto. Veio na minha cabeça uma aula sobre o que pode haver de comum entre Gramsci e Paulo Freire. Há muita coisa para ser discutida. Caiu novamente. Mensagem. Aí treme tudo. Há muita coisa interessante a ser discutida, mas é que pesa sobre nós neste momento o fato do coronavírus. Então não sei muito bem o que a gente pode falar. Estou aberto a sugestões de vocês. Ou eu lanço e vejo bem o que a gente pode fazer. Porque eu monto grupos de estudos, mas grupos de estudos é algo mais específico, mais específico não, mais demorado, tem uma certa frequência. Este formato, né, de eu indicar algum texto, algum tema, não sei, vocês leem, a gente tem uma live, é algo mais instantâneo e dá para fazer várias coisas assim, de uma maneira livre, aberta, né? Sem precisar pagar nada, né? Inivichos, boa ideia. Fábio SDF mandou um joia. Claudio Mir Silvestre Rocha escreveu sensacional. Vinivichos, biblioteca, centro cultural tem uma biblioteca e não livraria. Não sei o que ele está falando. Você está falando do Instituto José Maria. Mas o perfil que ela usa está escrito livraria. Não sei o que, Sanches. Esqueci agora o nome. Pira Giovanni, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, tem uma coisa aqui que eu anotei que eu pretendo dizer e escrever mais vezes, já que está anotado, mas que já que estamos aqui, eu vou falar para vocês. Antes, deixa eu ver. Fi Henrique 10, nem guindaste me tira de cima de você. E pela foto ele é meio gordinho, então tem que tomar cuidado. Fábio SDF, coloca nos stories a leitura depois. Pira Giovanni, eita. Não, eu não vou colocar nos stories, eu tô pensando em colocar nos stories também, mas colocar no meu perfil, que aí mais gente acessa. Tem gente que não assiste stories, tem gente que não assiste live ao vivo, mas que se interessa muito pelos temas. Então eu vou colocar nas stories, nos stories e no meu perfil. Eu vou divulgar assim. Estou pensando ainda o que pode ser feito. Mas o que eu anotei aqui
Eu vi um vídeo do Caco Ciocli, não sei se vocês viram, o ator Caco Ciocli, dizendo assim: se os empresários estão tão preocupados com a economia, em vez de tirarem dos trabalhadores ou exporem os trabalhadores ao contágio, eles podem pagar os trabalhadores um salário e até o povo brasileiro, já que eles são milionários. E ele cita 3 exemplos. Ele cita o Madeiro, dono da Madeira. Ele cita os bancos. Ele não cita nenhum, não define o que seriam bancos, mas nós sabemos que o primeiro lugar é o Itaú. Santander, Bradesco, mas o Itaú sobretudo. E terceiro, o Havan, o velho da Havan, o dono da Havan. A Madeiro, em 2019, o dono da Madeiro, teve um lucro só em 2019 de 300 milhões de reais. Este lucro, e o próprio Caco Ciocli deixa explícito no vídeo dele, já paga todas as despesas, salários, etc. Ou seja, esse lucro é o excedente. Essa é uma palavra importante no marxismo, é o excedente. Giovana Matos 8. Oi, marido. Esse lucro é o excedente. Ou seja, tudo, pagou tudo que precisava ser pagado, etc. Ele ainda tem 300 milhões de reais em 2019. Ano de crise violenta, de informalidade, etc. De subemprego, em que o bolso apertou para todo mundo. 300 milhões de reais. Obviamente foi mais do que isso, porque ele teve que pagar várias coisas. Os bancos, só em 2019, durante toda a crise, vem desde muito tempo, mas na crise de 2008, inclusive, eles foram salvos pelo Estado brasileiro. E tem suas dívidas perdoadas, etc. Enquanto endividam o povo. Só em 2019, também durante essa grave crise, eles tiveram um lucro de 81,5 bilhões de reais. O dono da Havan, só o lucro em 2019, foi de 5,4 bilhões de reais para fazer essas lojas de departamento vazias que vendem produtos de péssima qualidade. Enormes, e sem falar em sonegação e outros. Duas coisas importantes em relação a isso, que nos mostram o seguinte. Teve um garoto que me perguntou nos ao vivo qual é a influência, o papel de Marx no século XXI. Qual que é a lógica desses exemplos que eu estou dando para vocês? Tem um cara que me mandou muita mensagem. E aí acabou caindo. Qual que é a lógica desses exemplos que eu dei para vocês? Qual que é a única lógica do capitalismo? É a acumulação do capital. Certo? Esse lucro, esses montantes, eles são acumulados. Eles só servem para ser acumulados. É a única lógica do capital, é a acumulação. Muito bem. Segundo, de onde vem todo esse montante? Vem dos indivíduos, do suor desses indivíduos, sejam os bancos que são algumas famílias, os CEOs dos bancos, o dono da Madeira, o dono da loja da Havan, que são apenas 3 exemplos, há vários outros, mas para ficar nesses exemplos que ficaram mais explícitos diante dessa crise, inclusive socioeconômica, propiciada pelo coronavírus. Eles estão preocupados não com a vida,
Vai morrer um pouquinho, só pega velho, o que é mentira, mas enfim. Estão preocupados com a economia. Estão preocupados com esses montantes. Da onde que vêm esses montantes? Esses montantes só existem porque existe trabalho. Esse montante só existe porque existem os trabalhadores que trabalham para eles em nome de um salário irrisório diante desse montante. Então, Marx está presente. A única lógica do capital é o acúmulo de capital, e o capital não existe sem trabalho, embora o trabalho exista sem capital na história da humanidade. O capital não existiu sempre. O capital não existiu sempre. Ele tem um momento decisivo a partir do século XVI, com as grandes navegações, a mercantilização, etc. E leva pelo menos 3 séculos para se tornar dominante e axiomático. E atinge o seu cume na Revolução Industrial no século XIX. Então, a única lógica desses exemplos é o acúmulo. Numa sociedade desigual, injusta, em vários aspectos, uma sociedade de classes, desequilibrada, com muitas urgências, a única lógica do capital é o acúmulo. Esse capital que, bom, aqui estou falando de bancos, uma loja de, sei lá, se é fast food, restaurante, e uma loja de departamentos gigantesca vendendo produtos de péssima qualidade. Quer dizer, não estou falando nem de indústria, mas o capital, no sentido inclusive industrial, produz uma quantidade incomensurável, espantosa e maravilhosa de riqueza. Isso sempre fascinou Marx, que é um grande fã dessa capacidade do capitalismo de produzir riqueza. Concluiu Marx que nenhum outro sistema na história da humanidade teve essa mesma capacidade de produzir riqueza. E de fato, mesmo anos e anos depois de Marx, as experiências socialistas e comunistas provaram inclusive que nem o socialismo e o comunismo, do ponto de vista econômico, tem a mesma capacidade de produtiva que o próprio capitalismo, de produzir riqueza. É por isso que vem as etapas dialéticas do marxismo, etc. Quer dizer, é preciso um capitalismo avançado para poder haver a etapa de socialização dos meios de produção, para depois o estágio do comunismo. O fato é que os revolucionários não começarem tudo do zero. O fato é que aqui são 3 exemplos que não é nem do ponto de vista industrial. Não há, em termos assim, realmente plausíveis, um bem social em relação a esses 3 exemplos. Não há um bem social. E são bilionários, são milionários. Mas não seriam, e é por isso o desespero deles, porque a pandemia do coronavírus, o pior vírus é o capitalismo, mas essa pandemia está fazendo muita gente perder dinheiro, muita gente de cima perder dinheiro. Olimpíadas adiadas, empresas fechando, negócios, etc. O próprio Trump diz que não está gostando dessa quarentena porque pode fazer com que os Estados Unidos mergulhem numa recessão sem precedentes. Bom, o fato é que esses desmontantes, eles só foram possíveis e só são possíveis através do trabalho, através dos trabalhadores. É por isso que eles estão desesperados, porque eles veem que eles não são nada sem o trabalhador. Bom, isso é mais marxismo do que isso, minha gente, eu não sei, é na cara, escancarado. Então, aquele quadro da Tarsila do Amaral, Operários, de 1933,
num momento da ditadura Vargas, em que a ditadura Vargas quebra com a oligarquia, quebra com a política do café com leite, dos barões de café, etc. Ou seja, com a elite paulista. E também com a oligarquia mineira. Já naquela época, a ditadura Vargas permite toda uma aceleração da industrialização, já começa ali a implantar de uma maneira mais explícita a legislações, toda a legislação trabalhista, mesmo dos sociais-democratas, mesmo que venha da esquerda, serve apenas para organizar o capitalismo, para organizar a sociedade, o trabalho, a vida, enfim, no capitalismo. E era uma ditadura violenta, mas permitiu essa industrialização. Bom, contra a oligarquia. Há muitos matizes históricos em relação a isso, mas o fato é de que nenhum outro quadro retratou tão bem a industrialização de São Paulo, o processo de industrialização de São Paulo, essa massificação de etnias diversificadas das mais amplas partes do país. Então está ali também retratada a migração, inclusive a imigração, já naquela época, que já vinha vindo italianos, etc, 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 fugindo da Primeira Guerra ou mesmo antes. E o clichê fala de rostos oprimidos, cansados, do povo trabalhador, na linha de frente daquelas fábricas, etc., que existem ainda hoje em São Paulo. O que eu acredito que possa ser original na minha visão deste quadro é o fato de que a força social desses rostos, desse povo, é tanta que, em termos pictóricos, visuais, esses rostos são capazes de cobrir todos os meios de produção que estão atrás, as chaminés, as fábricas, as empresas, os prédios, os meios de produção da classe dominante, dessa elite. Isso é o que se esqueceu nesse tempo todo de se falar a respeito deste quadro. E, num momento grave como este, é hora da esquerda realmente insistir nesse ponto. Vocês, milionários e bilionários, coloca aí o cara, o CEO da Amazon, é o Jeff Bezos, se eu não me engano, né? Vocês não são nada sem nós. Essa é a maior contradição do capital. Ele não existe sem trabalhador. Basta uma greve geral, como que houve dos caminhoneiros, a mais recente dos caminhoneiros, estava faltando coisas nos mercados, etc. Não são nada. Uma greve deflagra isso. Vocês não são nada sem nós. E não só isso. Também nós estamos conectados em redes sociais que nos individualizam, entre aspas, né? Como se estivéssemos confinados, individualizados. Mas essas redes sociais, esse instrumento, essa tecnologia é altamente colaborativa. Ela não existe... Bom, é rede, né? É em rede, é interligada, interconectada, interdependente. Não há esse individualismo, ele também é falso. Então, tanto do ponto de vista da produção e da economia, da socioeconomia e da política, como na tecnologia, a maior contradição é essa. Nós vivemos em sociedades de forma coletiva, cooperativa, colaboracional. Se, no entanto, nós vivemos em formas de ilhas e arquipélagos mais ou menos conscientes, quando na verdade é uma grande massa
ainda alienada do seu poder. Há aquele poema fantástico do Vinícius de Moraes, se eu não me engano, por uma revista que era comunista, quando Ferreira Goulart era comunista, quando o Niemeyer escreveu um texto fantástico sobre os arquitetos, aquele poema do pedreiro, né? Do pedreiro que de repente se dá conta que foi ele que criou quase uma cidade inteira. Foi ele que criou o prédio, foi ele que... Ele se dá conta do poder que ele tem. Sem ele não haveria aquilo. Não haveria a mesa, não haveria que ele está comendo o pão. O jovem Marx, nos escritos filosófico-econômicos, ele já coloca, né, que o comunismo é o fim da alienação. Este é o princípio do fim da alienação. Esse nível de consciência precisa ser coletivo. Ele precisa ser cada vez mais coletivo e penetrar nas massas. Para ser revolucionário, a primeira coisa é ter consciência de classe. É aí que nasce. Consciência de classe, crítica social. No interior dessa consciência de classe, no interior dessa crítica lúcida social, é que se encontra este nível de lucidez de que os capitalistas não existem sem nós. Então tem uma colega aqui que me segue, tem mais de 100 mil seguidores, mas só hoje que eu vi desargumentando alguma coisa. Ela colocou, bom, e se nós matássemos 50 dos mais ricos do Brasil e socializássemos a riqueza deles para o povo? Você acha isso terrível? E por que não acha terrível o fato de que, eu não vou citar o nome dele, o inepto lá, o pilantra que ainda se acha presidente, expor milhares de trabalhadores para a economia continuar funcionando? Não é? Eu adorei isso porque me deu uma ideia para eu retomar meu romance. Eu já imagino uma procissão, uma fileira desses 50, não para ser degolados, porque isso é muito old school, mas algo assim nesse sentido. Eles estão sendo sacrificados para salvar o Brasil e a América Latina. Esse processo de penetração nas massas, de conscientização das massas, precisa vir acompanhado de educação, uma educação libertadora, crítica, socialista, portanto humanista, mesmo na sua ala técnica. E ela precisa vir também num sentido de geral, de tirar de superação da religião. Isso é algo também que eu vou insistir nos próximos dias, meses, escrevendo e falando aqui com vocês. Inclusive a nossa aula poderia ser sobre isso. Aí eu pego o Gramsci. Bom, Marx escreve na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: a religião é o ópio do povo. Certo? Muito bem. O marxista que pensou isso de uma forma grandiosa e profunda, como nenhum outro, foi o Gramsci. Porque, além dele, o Lenin, os comunistas no geral, etc., sempre tiveram, não só eram ateus, como havia o objetivo de destruir a religião mesmo. Uma sociedade muito religiosa como a Rússia, o Lenin tinha esse objetivo, era destruir a religião, os ortodoxos, etc. Embora Lenin tenha formado um partido, que é o Partido Leninista por excelência, em que ele une vários setores da sociedade civil para criar um partido de massas. Bolchevique é a maioria. Ele foi um gênio nesse sentido. Então ele une velhos crentes ortodoxos russos com judeus socialistas. Esses judeus socialistas eram mais ou menos capitaneados, liderados pelo Trotsky, e os velhos crentes ortodoxos russos estavam mais para o Stalin. O Lenin era capaz de unir esses dois. Inclusive por quê? Não só por causa da sua habilidade, porque
por trás desses velhos crentes ortodoxos russos e desses judeus socialistas, embora eles fossem religiosos, eles eram financiados, eles próprios eram comerciantes ricos, muito ricos, que eram contra a propriedade privada. E eles tinham formas coletivas de propriedade. Então Lenin unia eles. Obviamente lá para frente a briga vai ser muita, sobretudo no acirramento que o Lenin já um ano antes de morrer já pressentia, o acirramento entre Trotsky e Stalin. E aí o Stalin vence, os velhos crentes ortodoxos russos vencem. Eu não sei muito bem, também não quero entrar nesse papo, até quanto o Stalin perseguiu os judeus dentro da Rússia, no momento mesmo que eles estavam sendo perseguidos até pela Alemanha nazista, pela Europa inteira, aliás, pela Europa até liberal, no geral, que fazia vista grossa. E enquanto que Lenin tem um discurso dele, inclusive no YouTube, legendado, falando: a burguesia encontra bodes expiatórios, enquanto que ela que é o inimigo e tal. Esse é o discurso do Lenin na Primeira Guerra Mundial. Daqui a pouco eu volto no que eu estava falando sobre a religião e Gramsci. O Lenin é importante nisso. Qual que foi o discurso do Lenin, que é um discurso que todo comunista tem que aprender na Primeira Guerra Mundial? É o discurso de que, bom, num campo de batalha existem dois lados, basicamente, certo? Existem dois soldados, basicamente. E há uma cena que o Brecht escreveu de uma peça inacabada dele em que ele representa isso. De repente um soldado diz para o seu adversário: você é meu irmão, no fundo. Nós somos da mesma classe. Nós estamos na mesma. O meu inimigo é quem está atrás de você. O seu inimigo é quem está atrás de mim. Esse é o discurso leninista da Primeira Guerra Mundial. Que é um discurso fantástico porque une toda uma sociedade contra o dito 1%. Não é isso? Contra o dito 1%. Esse é o discurso genial de Lenin na Primeira Guerra Mundial. Vitorioso. Vitorioso. É um discurso vitorioso. Isso não quer dizer que ele não tenha encontrado problemas lá na frente, recuou em vários pontos, inclusive econômicos. Mas é um discurso que toca fundo, porque toca no poder econômico. Não fica apenas nas vitrines. Rodrigo Maia, Congresso, STF, que é o que a extrema-direita faz. Não, vai lá no fundo. São os bancos, é não sei quem. Bom, o fato é que, então, entre os vários objetivos da Revolução Bolchevique era realmente de acabar com a religião. A religião é um grande empecilho. Isso vem em termos de ser muito fiel à religião é o ópio do povo. Bom, eu não vou falar em que sentido Marx vê isso. Marx está pensando no mundo antigo feudal que a burguesia destruiu, mas que ao mesmo tempo essa religião estava se mantendo para continuar lucrando a burguesia, assim como fazia lucrar os senhores feudais, o clero. O fato é que Gramsci, a obra de Gramsci, indica o seguinte: como há um processo material, e falando em termos de modernidade, o avanço da ciência, etc., há também um progresso intelectual. Então, das religiões antigas, das crendices antigas, o homem tinha alcançado as ideologias no século XIX e século XX. No início do século XX, elas estavam sendo concretizadas, aqui e ali, com todos os erros e virtudes. É preciso, portanto, que as massas elevem seu repertório e sofram também um rico processo de progredir no seu intelecto.
que as massas comecem a abandonar a religião, comecem a abandonar os misticismos, as crenças sem muito fundamento. Mas não só que não tem fundamento, são as crenças que cegam ou que desviam o foco das verdadeiras urgências materiais. E que, neste processo de materialização da história, etc., e de progresso do intelecto, assim como da própria matéria, a religião fosse sendo substituída pelas massas pela filosofia. Não necessariamente pela ciência, ou pela ciência. A filosofia é que é a área capaz de adentrar em vários locais que só a religião penetra. Já que a filosofia é a área que lida com conceitos, com os conceitos filosóficos. Então é ela que é capaz de ir dissolvendo as crenças. E essa palavra que eu gosto muito, acho linda, que é fé. Mas no sentido... Fé, hoje em dia, no sentido besta, transcendental e tal. A filosofia vai trazendo para a imanência, né? Ou é capaz de trazer para a imanência, ou é capaz de permear esses campos transcendentes, mas de uma maneira muito mais inteligente. Então, crítica. Então, substituir a religião pela filosofia. Essa é a tarefa de um comunista. Ah, mas existe a teologia da libertação, do Boff, do Frei Beto. Existem até evangélicos modernos, cabeça aberta, ou evangélicos até de esquerda, que veem Jesus como... Bom, a mensagem de Jesus, realmente devo confessar, é de uma grandeza ética ímpar. Realmente é. Mas é preciso ser radical. É preciso trocar a religião pela filosofia, em termos de massificação. E acredito que, bom, mas não que nós que sejamos assim, vamos ser totalitários com os religiosos. É possível, na medida do diálogo aqui e ali, e mudando esse discurso. Então, não é mais distribuir pães e peixes, que é um discurso social-democrata. Não, vocês vão gerir as padarias. Esse é um discurso revolucionário. E, enfim, me incomoda também falar muito em amor. Jesus é amor, Deus é amor, não é amor. Sim, em algum ponto de vista, sim, mas também é aquele que disse: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. E para quem? Veio trazer a espada para quem? E que Jesus é esse? É o Jesus loiro? E que religioso é esse? É o religioso que é o varão da família, machista, sei lá. Então, é preciso fazer com que as massas vão substituindo a religião, tomando gosto pela filosofia. Isso é o que um marxista pensa. Paralelo a isso, é preciso uma espécie de, sei lá, eu ia falar lava-jato, farsa-jato, não sei, alguma espécie de devassa na vida, na conta dos pastores ladrões. Isso ajudaria bastante, desmascarar mais ainda eles. Porque há uma parcela significativa da sociedade brasileira que sabe deles. Mas o poder da fé, o poder ideológico da fé é tão grande. Fé como ideologia no sentido não no sentido nobre de Hegel, sei lá, da supra-ideia. Né? Não, ideologia no sentido de tomar o falso por verdadeiro, aparato falso. O poder da fé é tão grande que esses pastores ladrões, eles
fazem com que seus fiéis, massas, que são miscigenados, são trabalhadores, donos de casa, porteiros, ou seja, toda a classe que é nossa, de esquerda, que o Estado, que um Estado social abandonou, faz com que essas massas se sintam, entre aspas, protegidas, quando na verdade são dominadas pela influência por alguma influência espiritual desses pastores. Então eles têm muito medo. É feito todo um jogo psicológico e ideológico para que essas massas, essas pessoas, esses sujeitos não saiam dessa proteção, que na verdade é um domínio espiritual, que podem cair num malogro, podem cair numa desgraça total. É feito esse jogo. É preciso quebrar esse jogo de várias formas. Um deles é desmascarar esses pastores ladrões através de devassa. E segundo, competir com eles no nível cultural e ideológico. E aí apresentando ideologia no nível da supra-ideia, da meta-ideia, não de tomar o falso por verdadeiro. Socialismo, comunismo, socialismo como social antes de tudo, comunismo como comum antes de tudo, tem que ser o mais transparente possível. Descentralizando qualquer cúpula ou política de politiburo, deixar suas estratégias o mais transparente possível. E aí, em termos gramscianos, competir intelectualmente, culturalmente, com esse domínio espiritual. Como? Através da filosofia. É possível. É possível. Uma filosofia que seja incisiva, uma filosofia que seja corrosiva, uma filosofia que seja crítica, que tenha os pés no chão, que não fique falando de ser, o ser e o tempo. Uma filosofia que seja imanente. Se for para falar de tempo, que seja a história. E nós como protagonistas da história. Se for para falar de ser, como é um modelo vazio, universalista, que a gente comece a ir compondo que ser é esse. Não existe um ser universal. Isso é uma mentira burguesa e pequeno burguesa. Existe uma diversidade, é na diversidade que nós somos iguais. Mas existe jovem, existe idoso, inclusive biologicamente. Existe aquele que é brasileiro, latino-americano, aquele que é europeu. Esse ser é sempre colocado de uma maneira ocidental, eurocentrista. Ele é o que? O homem branco, rico, monoteísta ou não, ou existencial. Então você vai quebrando, você vai desconstruindo. Isso pode ser feito com tudo. Até com Deus. Que também é um modelo transcendental. Bom, em relação às religiões, eu não quero deixar de dizer que eu sempre nutri um respeito muito grande pelo budismo. Eu cresci mais ou menos no espiritismo, mas depois não gostei muito. Fui na igreja evangélica também. E na católica, eu sempre achei a igreja católica um pouco mais sábia, tem uma história fantástica, inclusive em relação às artes. Mas o tempo histórico já era, sabe? As coisas vão mudando, vão se transformando, e os evangélicos, evangelofascistas, viram isso. Que o declínio da igreja evangélica era porque ela demonizava tudo que é dinheiro, matéria, etc. Então eles entram com tudo nisso. Então eles vão conquistando espaços de poder. Isso tem que acabar. Isso vai ter que acabar. O plano deles é total, né? Inclusive do Edir Macedo, é legislativo, executivo e judiciário. Transformar o STF em um tribunal do Santo Ofício, ter lá um executivo, já tem lá o cara que fala que Deus acima de tudo, Brasil, não sei lá o quê. E Deus é o Deus do Velho Testamento, né? Não é nem um Deus melhorzinho. Deus que é amor lá do... E no legislativo já tem uma bancada. Bom, o fato é que isso tudo tem que ser combatido do ponto de vista intelectual, cultural e do ponto de vista físico. Bom, eu perdi o que eu ia falar agora. Inclusive porque eu vi que tem gente aqui já escrevendo coisa.
Tati Almeida, ótima linha de pensamento. Bem-vindo ao marxismo, ao comunismo raiz, radical, não é, sei lá, não vou citar nome, mas sei lá. CF Ricardo, batendo palmas. Paulo Verdurin, opa, boa noite, boa noite. Tá acabando o tempo, viu, gente? Qualquer coisa eu entro de novo numa nova live. Paulo Verdolim, veja a matéria no Fluido de São Paulo sobre o ministro Mandetta, um bom assunto para estes dias. Cláudio, bom, o Ministério da Saúde ele tem um corpo técnico interno, independentemente dos governos. Secretariados, tal, independentemente dos governos. Em relação à direita e extrema-direita, a gente vai combatendo mesmo. Claudemir Silvestre Rocha. Estou adorando essa linha de pensamento. Minha família é muito religiosa, tenho que às vezes interferir no pensamento dela. Eu detesto quando eu vejo grandes intelectuais brasileiros, Safatli, vários, falando muito em fascismo. Isso é um papo eurocentrista. A gente aqui tem que falar em evangelofascismo, em fundamentalismo cristão, fundamentalismo religioso. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Eu estou pensando que é por aí que eu vou começar a investir. Obviamente, eu estou entrando num celeiro. Eu estou sozinho nessa, hein, gente? Esses caras são fogo. Não quero Jonadak até a hora de ir pra fogueira. Jordano Bruno, melhor do que Jonadak, né? Porque Jonadak ouvia vozes de Deus, dos anjos. Melhor Jordano Bruno, né? Mais bruxo, né? Paulo Verdolim. O jargão do presidente é uma linha de pensamento tribal. Tati Almeida 3382, realmente. Então, é isso por enquanto. Não sei se vocês continuarão online, se eu entro numa outra live pra gente continuar conversando. Provavelmente temos 58 minutos, daqui a pouco vai acabar. Eu vou jantar, provavelmente. Falei aqui de improviso, não é uma aula nem nada. Mas a gente vai montar uma aula. A gente vai montando aulas consecutivas. Obviamente vão me ver como um demônio. Ah, sim, lembra o que eu ia falar. Tem nutro muito, só para terminar então, nutro muito respeito pelo budismo desde sempre. E nutro um respeito profundo pelas religiões de matriz africana, afro-brasileiras. Candomblé, Umbanda. Por quê? Porque são imanentes. É o corpo, é a comida, é a vida aqui que sempre é demonizada. É a potência dessa vida. Do corpo, inclusive. A dança. Força subversiva. Talvez eu volte ainda hoje ou não. Beijos.